Olá, queridos, bem-vindos à paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos lhes falar sobre o capítulo 6 da Epístola aos Hebreus, com o tema Prosseguindo para a Maturidade Cristã. Nós temos como objetivo nesse comentário exortar aos cristãos a sair da superficialidade. E, em segundo lugar, alertar a igreja quanto à apostasia. E, por último, recomendar acerca da diligência. Nós precisamos, então, trabalhar isso. Sugiro a você que faça a leitura do texto, porque o texto certamente será uma complementação muito especial para você. Nós falaremos aqui para você durante esses poucos minutos, mas o texto certamente vai lhe ajudar muito, com muito mais conhecimento, tá bom? Então vamos lá. Nós vamos começar falando sobre maturidade cristã. O escritor aos Hebreus, quando ele escreve aos seus leitores, pessoas que ele conhecia muito bem, ele detecta nessas pessoas uma falta de interesse, de crescimento, de conhecimento da palavra de Deus. Esse é o ponto que ele começa o texto quando ele diz assim: deixando todos os rudimentos e prossigamos em conhecer a Cristo. Você vai ver no capítulo 5, lá dos versos 12 em diante, quando o escritor diz que aqueles crentes, eles eram como meninos, como crianças. Eles não aceitavam um alimento mais sólido da palavra de Deus. Eles precisavam de ser alimentados ainda com leite. Ou seja, eles não tinham desenvolvido uma faculdade intestinal, espiritual, que aceitasse um alimento com muito mais substância, ou seja, com ensinamentos mais sólidos da palavra de Deus. O escritor ainda chega a dizer que eles, pelo tempo que eles estavam na igreja, já deveriam ser mestres, mas ainda precisavam ser ensinados. É isso mesmo que o escritor mostra. Esses crentes viviam o trivial, ou seja, eles viviam aquela vida corriqueira, eles não tinham marca nenhuma. Se você procurasse qual é a marca desse crente, eles não tinham marca da oração, marca do jejum, marca da leitura da Bíblia, eles não tinham nada disso, ou seja, viviam aí modo meio sem conhecimento. Presa fácil, então, para os judaizantes querer levar de volta aos rudimentos daquela fé antiga, ou seja, voltar à prática daqueles que eles faziam antes. E o escritor diz: isso não precisa mais, o sacrifício de Cristo já foi o tudo. Cristo morreu por nós e ele agora já ressuscitou e a sua palavra é fiel e verdadeira. Bom, então quando o escritor mostra isso, ele detecta nesses crentes essa situação. Mas o escritor do comentário de hoje, do PEC, do Projeto de Educação Cristã Continuada, da CEDB, ele também faz um alerta de que a igreja brasileira, nas últimas décadas, ela enfrentou um crescimento grande dos pregadores triunfalistas. Tá? Então, esses pregadores triunfalistas, eles têm uma mensagem, às vezes com pouco conhecimento, com poucos subsídios da palavra de Deus. Resultado que eles formam, então, uma geração de seguidores evangeliqueis. Quem são esses evangeliqueis? Aquelas pessoas que levam no bojo da sua mensagem aquele monte de jargões. Como assim, pastor? É aquele que se intitula Eu Sou Sapato de Fogo, nós vamos ouvir o pregador o Canela de Fogo, nós vamos ouvir o pregador o Trovão de Jeová, nós vamos ouvir a irmã que é Reteté de Jesus. Ou seja, cria-se esse jargão e em cima desse jargão tem um monte de coisas, às vezes superficiais, para fazer como que as pessoas acreditem que aquilo é que vai resolver o problema. Muitas vezes ocupa o púlpito sem conteúdo bíblico. Eu uma vez fui uma vigília e a pessoa que estava lá, segundo os comentários, era um vaso de Deus. Mas quando ela leu o texto, ela se enrolou no texto todo e depois ela disse: para Deus operar não precisa de falar muito não, vamos o que o Espírito Santo mandou. Por aí você já entende o que eu estou lhes falando, né? Então, o escritor dos Hebreus vai mostrar que esses crentes viviam isso e hoje nós precisamos então alertar de que nós precisamos crescer em conhecimento da palavra de Deus. Tá bom? O segundo ponto que o escritor aborda é sobre o perigo da apostasia. O que era apostasia? Apostasia é a volta completa, definitiva
saindo da presença dos ensinamentos de Cristo e voltando atrás aos rudimentos antigos, ou seja, as práticas antigas, as práticas do pecado, e enfim. O escritor aos Hebreus, ele faz questão de que essa volta é uma volta sem retorno. E no verso de número 6, ele diz que essas pessoas, eles abandonaram a fé de forma definitiva e deliberada, eles foram iluminados, eles provaram do dom celestial, eles fizeram-se participantes das Escrituras, eles provaram o Santo Espírito de Deus, mas eles ignoraram completamente, voltaram atrás e não retornaram mais. O escritor diz que é impossível até que essas pessoas que caíram desta forma, que tiveram esse tipo de queda, para eles não resta mais sacrifício, porque eles ignoraram o sacrifício de Cristo Jesus, e por ignorar o sacrifício de Cristo, não resta-lhe mais perdão, não resta-lhe mais oportunidade, não resta-lhe mais um outro sacrifício. Perderam, voltaram atrás, são apostatas. Mas ele faz uma comparação também do apostata e do crente que cai, que fracassa. Como é que é isso, pastor? O crente que fracassa é aquele que pecou, mas ele não tem prazer no pecado. Ele errou, mas ele não tem prazer no erro. Ele falhou, mas ele não tem prazer na falha. Ele reconhece que errou, reconhece que falhou, reconhece que pecou e se volta para Deus. Há uma diferença. Então, quando o escritor mostra essa diferença, é porque, baseado na palavra de Deus, o grande pregador e sábio Salomão, em Provérbios, ele diz que o justo, ele cai 7 vezes e se levanta. Ele ainda diz que quem confessa as suas transgressões e deixa, alcança misericórdia. Então, para mostrar para nós de que existe o apostata, aquele que não volta, que não reconhece os seus atos, os seus erros, os seus pecados, e toma rumo ignorado e não volta nunca mais. Mas também existe aquele que falha e que é possível voltar, ele reconhece os seus atos e se volta para Deus. A Bíblia menciona dois exemplos, o exemplo de Pedro, discípulo de Cristo, e o exemplo de Judas. Judas pecou, mas não se arrependeu, ele só teve remorso. E depois, em consequência disso, foi enforcar-se. Já o apóstolo Pedro não. Ele falhou quando ele negou a Cristo, ele errou, ele pisou na bola, muito feio. Mas ele reconhece, ele chora amargamente e ele alcança o perdão divino. Então, para mostrar para nós que há uma diferença no apostata e naquele que falha, né? Então, quando a gente olhar para alguém dizendo assim, olha, existe, por exemplo, pensadores que dizem que um apostata é possível que ele nunca tenha sido crente. Mas a verdade é que o escritor também, ele olha para o povo, a nação de Israel, quando Deus prometeu tirá-los eles da terra do Egito e levar a terra prometida, eles acreditaram, eles creram, nós vamos. Mas no meio do caminho eles começaram a murmurar, começaram a ignorar e querer voltar ao Egito. É um exemplo de apostasia que o escritor traz para nós. E por esse motivo a grande maioria desse povo não entrou na terra prometida, por causa da apostasia, ou seja, ignorar o que Cristo tinha feito. O escritor ainda mostra para nós que a mesma chuva que cai na terra que produz semente boa, que produz resultados bons, é a mesma chuva que cai na terra que produz espinhos e abrolhos. Ou seja, ele fala de 2 tipos de crente: aquele crente que recebe a palavra de Deus, que recebe a doutrina, recebe os ensinamentos e ele produz uma colheita proveitosa, e por outro lado recebe a bênção de Deus. Mas essa mesma chuva cai na vida de outro que não produz resultado nenhum, porque ele ignora, o apostata não aceita, não deixa se levar pelos ensinamentos da palavra de Deus. Por isso que o escritor deixa esse meio termo aí para nós, de que é a mesma chuva, e por isso que alguém às vezes usa essa tese de que é possível que ele não tenha se convertido. Mas nós não vamos entrar nesse mérito, vamos seguir ao texto, tá bom? Então, a apostasia é possível que alguém que conhece plenamente a palavra de Deus e ignore e se desvie por completo.
Mas ele termina o comentário falando de diligência cristã. O que é isso? É de eu e você entendermos de que tudo que nós estamos fazendo para Deus, a nossa vida de consagração, a nossa vida de busca pela presença de Deus, a nossa vida de busca por santidade, a nossa vida de busca por crescer no conhecimento da palavra de Deus, o Senhor não deixa sem resposta. O Senhor não deixa de abençoar aqueles que assim o fazem. Sabe, a Bíblia conta, o escritor termina mostrando para nós que o apóstolo Pedro, antes mesmo de ser apóstolo, um dia o Senhor chamou para que ele afastasse o seu barco da praia. Ele tinha passado a noite pescando, não tinha pego nada. E o Senhor disse, afasta teu barco, eu quero ensinar essa multidão aqui na beira da praia. E Pedro afastou o barco, esperou ali mesmo cansado, uma noite exausta. Mas quando Cristo terminou aquele sermão, não sei por quantos minutos ou horas, o Senhor disse, agora faz-te alto mar e lança a tua rede à direita do teu barco. E Pedro obedeceu, sabe o que aconteceu? A pescaria, vamos dizer assim, da sua vida, nunca outra antes nem depois. Por quê? Porque o Senhor recompensou. Quando a gente olha para José do Egito, o sonhador, lembra que o pessoal falava lá, os seus irmãos, lá vem o sonhador, o sonhador. Ou seja, ele há mais de 20 anos depois, lá numa cadeia de segurança máxima, mas o Senhor também tirou de lá e colocou ele no palácio. Quando a gente olha para Daniel, na cova dos leões, foi a peso da lei. As pessoas criaram a lei para incriminá-lo. E ele, sendo temente a Deus, foi incriminado pela lei daquele país e foram jogados na cova dos leões. Sabe de uma coisa que eu aprendo com os dois personagens? É que Deus olhou um dia e disse assim, ó, José, você não foi um crente trivial, você não foi um crente de jargão, você foi um crente de palavra, um crente de verdade, um crente fiel. Para você, Daniel, também, você não foi um crente corriqueiro, você foi um crente que deu testemunho, então chegou a tua hora, você vai sair daí. Que Deus te abençoe. Deus há sempre recompensa, meus irmãos, para mim e para você, que somos fiéis a Ele e a sua palavra. Espero ter contribuído com você nesse comentário e até a próxima oportunidade, se o Senhor Deus assim nos permitir. Até lá, se Deus quiser.